tem a sua Bíblia, abrindo em 1 Crônicas, capítulo 13. Temos aí o versículo 14. Antes da leitura, eu queria saudar os irmãos e agradecer a presença de todos vocês, dizer a vocês que vocês vieram hoje aqui porque são pessoas muito especiais para Deus. Amém. Quero agradecer também a pessoa do Bispo Cajueiro, que me deu a oportunidade de estar aqui trazendo a palavra de Deus para a edificação da minha vida e nossas vidas, e ao Espírito Santo, para que Ele possa nos usar, para que venhamos aprender mais dele e o seu poder se manifeste em nós. Sabe, amados, aqui nesse altar, todas as pessoas que sobem aqui, desde que seja para fazer uma abertura de culto, ou trazer uma palavra ou um testemunho, elas são usadas por Deus, porque aqui a palavra de Deus é revelada no conhecimento do Espírito Santo, para que seu poder possa se manifestar. Amém? Isso é muito importante. Você que nos assiste, um abraço caloroso nessa terça-feira de frio, que o Senhor possa estar edificando a tua vida também com essa palavra. Fica à vontade, como se estivesse aqui na casa do papai. Amém? Deus abençoe. Vamos então ler esse versículo. 1 Crônicas 13, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. Repita comigo: 3 meses em sua casa. 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Vamos ler. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Amém, meus amados? Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa noite. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar presente, é claro, Senhor Deus, em nossos corações, em nossas vidas e nesse lugar. Que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor Deus, de estar usando nossas vidas, de estar falando conosco. Que venhamos todos nós nos despojarmos das preocupações, das decepções e tudo aquilo que queira nos separar, Senhor Deus, da tua presença e daquilo que o Senhor tem para nós. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor Deus, servido, Senhor Deus, em estar agindo com teu poder em nossas vidas, manifestando, Senhor Deus, libertações, curas, ó Pai, mudanças de caráter, abrindo portas de emprego, derramando suas bênçãos sobre nossas vidas, Senhor Deus, porque essa é a sua expectativa antes da nossa, para a nossa própria vida. Porque diz a tua palavra que a tua vontade é boa e perfeita e agradável para aqueles que te amam, Senhor. Coloque em nossos corações toda a virtude necessária, toda a virtude que muitas vezes nos falta por causa das circunstâncias que muitas vezes, Senhor Deus, são contrárias ao Pai, aquilo que esperamos. Nós não estamos aqui guiados por vista, mas estamos aqui guiados pelo teu amor, chamados pelo teu amor e por causa do teu amor. Abençoa cada vida que está aqui presente, Senhor. Abençoa cada família que se representa aqui. Abençoa a vida do Bispo Cajueiro, a sua família, suas filhas, a sua neta, Senhor Deus, tudo que, Senhor Deus, está, Senhor Deus, sobre a vida dele, que pertence a ele. Abençoa esse ministério, Pai. Vá, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoando a vida dele, derramando mais do Senhor na vida dele, dando saúde, Senhor Deus, condições, recursos, tudo o que ele precisa para fazer essa obra que o Senhor confiou a ele, Pai. Em nome de Jesus. Fica conosco, fala conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados? Por sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós então lemos uma palavra que falou sobre uma pessoa chamada Obed-Edom. E ali naquele versículo diz a palavra do Senhor que a arca da aliança, repita comigo, a arca da aliança, ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E ficou na casa e com a família, esse detalhe. E durante esse período,
ele foi ricamente abençoado e prosperou em todas as áreas da sua vida. Então vamos entender aqui o que o Senhor fala. Muitas coisas me revelou e eu falei, nossa, que coisa tremenda a palavra de Deus. É um acontecimento tão antigo, ser tão atual para nossas vidas. Bom, antes de eu começar a entrar no detalhe da palavra, eu queria falar para os amados assim: a Arca da Aliança, ela aqui no texto, na revelação da palavra, ela representa o poder de Deus, a presença de Deus. Amém, meus amados? Repita comigo: a Arca da Aliança representa a presença de Deus. E Davi está aqui como servo de Deus, mas Davi, por ser do tronco de Jessé, por Jesus descender de Davi, ele está como quem representa o Senhor Jesus. Nessa época, o Senhor Jesus estava longe ainda de estar entre nós, não é verdade? Para que a palavra possa se revelar, nós possamos entender aquilo que Deus quer falar a nós. Então, dentro da Arca da Aliança, olha essa coisa tremenda. Aquele objeto era um objeto sagrado. Essas coisas não existem mais hoje, porque o Senhor Jesus já manifestou a sua graça, rasgou o véu, né? E a sua graça é maior do que a lei. Mas naqueles tempos a Arca da Aliança era um objeto sagrado, todo feito e ornado em ouro. Não se pode adorar uma arca hoje, essas cópias de arca, nem o seu objeto, nem a sua imagem, porque isso se passou. Lembra que eu falei? Ela representa a presença de Deus. E dentro da Arca da Aliança havia 3 elementos. Esses 3 elementos eram o quê? As tábuas da lei, que significa o quê? A palavra de Deus. O outro era o cajado de Arão, que significa a manifestação, significa o poder do Senhor, porque quando ele foi tocado no mar, quando o povo saía do cativeiro do Egito, fez o mar se abrir. E conta a tradição que esse cajado estava dentro da arca, era simplesmente um pedaço de madeira, e por estar dentro da arca, ele tinha flores em seu tronco. O outro objeto muito importante era um pote que continha o maná. O maná significa o que? A provisão. Olha que interessante, 3 coisas. Quando você tem a presença de Deus na tua vida verdadeiramente, você tem o que? A provisão do Senhor. Você anda segundo o que? A palavra de Deus, e a palavra de Deus faz com que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Então esse objeto, a Arca da Aliança, ela significa, pela revelação da palavra, a presença de Deus. O interessante aqui que eu quero contar, eu preciso correr agora. Antes de ir para casa, antes de estar nessa passagem, que é o último versículo do capítulo, ela estava na casa de um homem chamado Abinadab. E ela permaneceu na casa de Abinadab por 20 anos. O interessante é que ela ficou na casa de Abinadab e nada aconteceu na vida dele. Ele não foi abençoado, ele não teve prosperidade. Eu vejo assim a pessoa de Abinadab como alguém, como aquela pessoa que talvez tenha a Bíblia, a palavra de Deus na sua casa, mas essa palavra está toda empoeirada porque ela não lê. Uma pessoa que é simplesmente ouvinte da palavra, mas não é praticante da palavra. Uma pessoa que ela não deixa transparecer a alegria da salvação no seu sorriso, na sua vida, na sua presença em si. Uma pessoa que não se preocupa com os perdidos, que muitas vezes ela está na igreja há 20 anos e nada acontece na vida dela porque a glória de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus não se manifesta na vida dela. Isso acontecia na vida desse homem chamado Abinadab. Historicamente falando, eu não quero falar muito a respeito dele, mas eu quero profetizar na vida de alguém aqui. Se você está, ou se você se identificou com alguma coisa que estava sobre a vida de Abinadab, eu quero declarar na tua vida que isso vai ter um fim hoje na tua vida. Você é uma pessoa escolhida de Deus. Você foi escolhido para guardar a presença de Deus no teu coração e na tua vida, e para ver o poder de Deus, da presença de Deus se manifestar na tua vida.
Amém? Se existe alguma coisa que você não está fazendo do que eu falei, foi muito poucas, mas pode ser que haja mais. Você vai mudar a sua conduta, a sua posição, a sua visão diante do Senhor para uma visão profética, para uma visão de fé, para uma visão de alegria. Um dia frio como esse, você está na casa do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas nessa terça-feira a coisa mais gostosa, mais legal que aconteceu no meu dia foi estar aqui. E não é porque eu estou aqui tendo que pregando a palavra de Deus, que isso me dá muito temor. Você não sabe, o Espírito Santo é tremendo. Essa palavra martelou dias e dias no meu coração e na minha mente, e agora eu tenho 20 minutos talvez para passar para a igreja. Mas eu creio que ela não voltará vazia, porque não é pelo muito falar, meus amados, mas é pelo ouvir. Amém, meus irmãos? Então, historicamente falando, o reino de Davi, antes era dividido. A arca estava na casa de Abinadab durante o período em que Saul ainda era rei sobre Israel e Davi sobre o Judá, e havia guerra, e havia conflitos, e havia briga entre irmãos. A primeira coisa que Deus fala aqui: onde há contenda, a presença de Deus não se manifesta, a glória de Deus não se manifesta. Passado o reino de Saul, então Davi agora era rei sobre todo Israel. E ele reuniu os anciões, as pessoas, vamos ler aqui, para levar a arca até Jerusalém. Versículo 3 do capítulo 13: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Então reuniu, pois, versículo 5, Davi todo Israel, desde Sior, do Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriaté Jearim. Vou parar a leitura por aqui. O interessante: foram pegar a arca na casa de Abinadab. E como é que essa arca foi ser levada até Jerusalém? Aí começa aqui a revelação de muitas coisas. Essa arca ela foi colocada em cima de um carro de boi. Muitos que conhecem essa história, já ouviram, vão se recordar. E ela estava sendo transportada em cima de um carro de boi. Muitos dizem que seria o modo filisteu de fazer o transporte desse objeto sagrado. Então vou passar ao versículo 9. Aconteceu o seguinte: quando chegaram à ilha de Kidom, estendeu Uzá a mão para a arca para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca. Morreu ali perante Deus. Vocês entenderam, amado? A arca em cima de um carro de boi. O que o carro de boi significa? Se fosse hoje, seria o quê? Um carro motorizado. Ele significa o quê? Uma estrutura, um objeto. Deus falou comigo muitas vezes. Deus estava cansado e Ele não gosta, Ele não se agrada desde aquela época. As suas coisas, a sua presença, a sua obra, ela não pode depender de estruturas, nem de estruturas físicas e nem de estruturas humanas, por assim dizer. E quando a arca cai, está caindo no carro de boi, Uzá tenta colocar a sua mão para segurá-la e foi fulminado. Não é pela força do braço, mas pelo poder do Senhor. As estruturas humanas, muitas pessoas elas têm um chamado determinado para caminhar em um ministério. Não estou criticando ninguém. As estruturas elas muitas vezes ajudam, mas elas escolhem o lugar em que elas vão caminhar por causa da quantidade de igrejas, por causa da fama, do tempo daquele lugar, da tradição, da vaidade que ela transmite quando você fala o nome.
E no final das contas a sua fé fica depositada nisso e não no Senhor, ao ponto de discriminar os outros irmãos porque não pensam como ele, porque não estão do lado dele. E o Senhor foi trazendo para mim, isso também passa para pessoas. Começamos a fazer escolhas porque confiamos nas estruturas e não em Deus. Hoje o pregador tal não vai pregar, eu não vou na igreja. Hoje vai ter final do meu time de futebol, eu não vou à igreja. Não quero mais sentar aqui naquele lado porque eu não gosto daquele irmão que senta perto de mim. Não gosto disso, isso eu escolho, aquilo eu não escolho. Meus amados, eu vou contar um segredo para você. Guarde tudo no seu coração. Quando você foi chamado para andar com Jesus, você foi escolhido. Nós temos o costume, por causa da tradição do apelo, quem quer aceitar Jesus? Na verdade, o apelo, ele tem que ser feito para que a pessoa tenha uma oportunidade de fazer aquilo que Deus já tem para ele, projetou para ele, porque Deus ama a todos e jamais lança fora ninguém. Mas muitos negam. Uma vez que você tomou essa decisão de estar com Jesus, você não tem mais duas escolhas. Você não pode escolher mais sim, isso eu gosto, não, isso não gosto. Você tem que escolher sempre sim para aquilo que Jesus pedir para você. De tudo aquilo que está incluído no teu chamado, sem fazer acepção de pessoas, sem medir isso ou aquilo, sem comparar nada, porque Deus, Ele é tremendo. Nós vamos entender isso na palavra. Quando Ele escolhe alguém, Ele sabe o que está fazendo. E as suas escolhas, muitas vezes, elas transcendem o que? A lógica do homem, é claro. Por isso Ele é Deus. Por isso Ele escolheu a você e a mim. Por isso nós somos improváveis aos olhos de muitas pessoas para andarmos com Jesus e levarmos a arca de Deus. Mas Ele nos escolheu. E temos que andar e viver como quem anda e vive com a presença de Deus, como foi na vida de Obed-edom. Amém, meus amados? Amém. Glórias a Deus. Então ali foi usar, colocar a mão. Meu amado, isso termina nas nossas vidas. Vocês perceberam o que eu falei? Muitas vezes, como na casa de Abinadab, a arca estava lá, mas o poder de Deus não se manifestava na vida dele, nem na casa dele. Se nós temos essas diferenças em nossos corações e temos essas mesmas coisas que ele também, e nos perguntamos por que a presença de Deus não se manifesta, por que as coisas não acontecem, então que isso termine na nossa vida. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu tenho que correr porque aqui fala de alegria também. É muito bacana essa palavra. Então vamos deixar aí usar as estruturas, que a nossa fé não seja baseada, não seja fundamentada em estruturas, mas somente no Senhor. E nem em pessoas. Porque as pessoas, por mais legais, por mais bacanas que sejam, mais unção que elas tenham, elas são pessoas. E as pessoas são sujeitas a falhas. O pastor sempre fala, o bispo sempre fala aqui. Nós estamos nos conhecendo muito bem. Vocês vão entender então porque a arca ficou na casa de Obed-edom. Vamos lá então. Vamos para 1 Samuel. Então, 2 Samuel, versículo 6. Deixa eu falar um pouquinho. Pegou, né? Passar? 2 Samuel 6, versículo 12. Vamos colocar aqui. Obed-edom. Quando aconteceu esse incidente com Uzá, a arca precisou repousar para que Davi soubesse o que fazer e como continuar a levar a presença de Deus.
Ele não podia simplesmente, vamos pôr de novo a arca no carro de boi, não é isso? Já não tinha dado certo. Davi poderia ter recebido do Senhor, colocar a arca da aliança, esse objeto sagrado, que representa a presença de Deus, na casa do sacerdote. Não era lógico? Ou de um oficial do seu exército de confiança, ou quem sabe de um profeta. Nesse tempo, o tempo que o Deus falava através dos profetas, grandes profetas viviam nessa época. Mas escolheu a Obed-Edom. Meus amados, Obed-Edom nem hebreu ele era. Ele era geteu. Ele não fazia parte nem do povo do sangue de Davi. Ele vivia em Gate, uma terra que provavelmente estava sob o domínio dos filisteus. Devia ser um lugar muito ruim. Mesmo assim, a glória de Deus se manifestou na sua casa. A sua mulher passou a ser fértil, diz a tradição, a palavra. E se ele deu filhos a ele, é porque o relacionamento dele foi restaurado. E ele teve prosperidade. Eu vi muito disso no testemunho do jovem aqui, ó. Recebe em nome de Jesus. Eu quero ver um Miguelitinho. A prosperidade plena de Deus. Obed-Edom nem era hebreu, mas havia algo de especial na casa de Obed-Edom e na vida de Obed-Edom. Ele era amigo de Davi. Lembra que eu falei no começo, Davi como se fosse Jesus? Obed-Edom pode aqui ser, talvez, analisando aqui, a primeira escolha de Deus por um gentílico para ser abençoado. Deus mostrando que a salvação não é exclusividade só do povo hebreu. E conta a tradição que após o período que ficou 3 meses a arca na sua casa, a palavra diz que ele foi como que nomeado a porteiro do templo do Senhor, e os seus filhos entraram também com essa herança de sacerdotes honrados, e ele seguiu a arca da aliança. Deus honra aquele que tem alegria no coração em guardar a sua presença. Provavelmente Obed-Edom foi obediente, se sentiu honrado, se sentiu alegre. Guardou a arca na sua casa, entre a sua família, não somente com espadas e protegendo, mas com o seu coração. Tinha alegria de ter sido ele escolhido por Deus. Ele foi escolhido, você foi escolhido, nós fomos escolhidos. Isso é maravilhoso. Antes de fazer a leitura aqui, eu queria colocar lá em João 15,16. Vamos ver aqui, falando de escolha. Diz assim a palavra do Senhor: não fosse vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Jesus falando a nós. E a vós outro eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quando perdires ao Pai o meu nome, Ele vos conceda. Você entendeu, amado, o sentido de você perceber e viver e entender que você foi escolhido de Deus? Enquanto você ficar fazendo escolhas, hoje eu não vou na igreja porque está frio, hoje eu não vou na escola bíblica porque eu já sei do assunto, hoje eu não faço, hoje eu não faço escolhas, a não ser que for uma circunstância que estiver acima do seu limite. Amém, meus amados? Vamos nos unir, vamos prestigiar, vamos honrar os irmãos uns aos outros. Você está aqui para somar. O Senhor Jesus falou: aquele que comigo não ajunta, espalha. Você foi levantado para ser um ajuntador do reino de Deus. Amém, meus amados? Então, primeiro nós temos que entender isso. Assim as nossas escolhas serão sempre sim para Jesus. Vamos lá então continuar. Vamos voltar lá para 2 Samuel. Vou ficar para lá e para cá, mas já estou terminando. Fique com medo não. A arca levada em carros de boi.
confiança em homens, estruturas humanas. Sabe, meus amados, muitas vezes o pastor, não estou falando do bispo nem de mim não, pastores em geral, para não perder pessoas, ele pega e dá cargos, ou tolera a pessoa em cargos que estão vivendo como Abinadab. E sabe o que isso acontece? A glória de Deus para de se manifestar, entristece o Espírito Santo. O poder de Deus não se manifesta dessa forma. Deus é o Deus do improvável. A palavra de Deus diz que Ele escolhe o que? As coisas loucas para envergonhar as fortes, as fracas para envergonhar as fortes, aqueles que não são para envergonhar os que são. Já começa pela vida de Davi, que era o menor da sua casa. Quando o profeta veio para ungir o rei na casa de Jessé, Davi nem estava presente, e Jessé nem o mostrou, ignorando, mas era ele que o Senhor tinha escolhido, assim como eu, assim como você. Tome posse da escolha de Deus na sua vida, e pare de fazer acepção das coisas. Não há prazer maior. Olha, 20 anos aquele homem ficou ali e não desfrutou de nada, enquanto em 3 meses foi ricamente abençoado. Entenderam, meus amados? Glória a Deus. Vamos ler então esse trecho. Diz assim a palavra de Deus, do Senhor, 2 Samuel 6, versículos 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom e à cidade de Davi. E sucedeu que quando os levavam a arca, o Senhor tinha dado 6 passos e sacrificava ele bois, carneiros cevados. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor. Estava cingido em uma estola sacerdotal de linho. Olha só a diferença, meus amados, de como a arca passou a ser conduzida. Aqui, ó, nos lombos. Ter e levar e conduzir a presença de Deus, ela exige sacrifício. 6 passos davam os sacerdotes com ela no ombro e sacrificavam. O que Deus quer nos falar com isso? Não são mais estruturas, mas é a tua vida no altar de Deus, na presença de Deus, se santificando, fazendo renúncias ao pecado, dizendo não às facilidades muitas vezes que vêm querer nos roubar o nosso tempo, de estarmos na casa de Deus, de estarmos lendo a palavra, de estarmos orando. Hoje as pessoas passam tanto tempo nesse bendito desse celular e acreditam em muitas coisas que colocam lá e postam, e são mentiras, e até os servos do Senhor são confundidos. Vida de renúncia, vida de sacrifício, mas é um sacrifício agradável, porque é melhor obedecer depois do que sacrificar a própria vida. Ver um filho seu perdido, né? Ver uma situação que você não consegue, você está angustiado, você não consegue se levantar mais, porque não teve uma vida com Deus em sacrifício. Vocês estão entendendo, meus amados? Então vamos voltar aqui. Meus amados, será que alguém pode verdadeiramente elevar a presença de Deus dessa forma, se não for como Obed-edom, se não se sentir uma pessoa como se fosse amiga de Jesus, próxima de Jesus? Porque nós podemos com certeza confiar nele, porque ele é infalível. Mas será que ele pode confiar todo o tempo em nós? Pois é isso que nós devemos buscar, conquistar a confiança dele. Porque ele não dá unção e nem dá poder a quem ele não confia. Porque uma pessoa egoísta e vaidosa, ela, quando se o poder de Deus se manifestar através da vida dela, ela vai o quê?
se engrandecer. E foi cantado no último louvor: é necessário que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. Diminuir para que o Senhor cresça em mim. Olha como as coisas se ligam. E eu vou terminar aqui falando sobre alguém que foi praticamente, muito notável na palavra de Deus em se dizer amigo de Jesus. Você é amigo de Jesus? Está muito fraco. Amém. Você é amigo de Jesus? Amém. Eu também quero ser amigo de Jesus mais e mais. Então vamos fazer aquilo que Ele nos diz, que Ele nos pede, sem reclamar, sem criticar, sem murmurar, com alegria, como Obed-edom guardou a arca na sua casa. Para quê? Sejamos abençoados. Você vai ter o maior dos pagamentos. Olha, se tem um patrão bom, é Jesus, hein? Agora, se tem um danado que é ruim para ser patrão, hein? É o diabo, hein? Vai trabalhar para ele que você vai ver o teu fim. Depois você vai lá buscar o teu fundo de garantia. É o fundo mesmo. Oh, meu Deus. Só o Senhor mesmo. E o interessante aqui, versículo 14: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Alegria, né? Mais para frente aqui diz: quando ele chegou com a arca da aliança em Jerusalém, uma esposa que ele tinha, que se chamava Mical, escarneceu, se escandalizou, né? Dizendo que ele estava até seminu. Ora, as coisas não são todas patentes aos olhos do Senhor. Você pode pôr a roupa que você quiser, Ele sabe como você é sem roupa, e aliás Ele sabe como você está lá no fundo da sua alma. Por mais que você esteja com um sorriso aqui, aliás nós temos que ter o sorriso aqui, por amor ao Senhor, mesmo que as coisas não estejam tão bem, porque senão você não vai atrair ninguém com a cara de pano de prato molhado. Eu tinha um colega que chamava olha só isso, cara de vaca comendo mulambo. Já viu uma? Essa é a coisa mais horrível, né? Sorriso, 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 sorriso. Davi dançava. Sabe o que aconteceu com Mical? Porque escarneceu de Davi, porque escandalizou a Davi. Ela não gerou filhos. Aquele que faz isso com os ungidos de Deus e com as manifestações do Espírito Santo não vão gerar filhos e nem frutos. Então tenha cuidado, não vá nas ondas. Seja o máximo possível. Peça a Deus, se você não pode. Poxa, isso é muito avançado para mim. Essa meninada dança que nem uma minhoca, fica dançando rap. Mas Senhor, eu estou vendo unção. Eles saíram da droga, a vida deles está sendo transformada. Eles estão tirando pessoas do mundo, né, trazendo para a luz. Então eu vou abençoar. Caia por terra os costumes, as tradições, os achismos, em detrimento, né, ao que eu acho, e para mim dar lugar à glória de Deus, à manifestação de Deus. É necessário que eu diminua. Vamos lá falar de João Batista. Vamos voltar para João. Eu já estou terminando aqui, pai. Fique calmo, fique calmo. Calma, bispo, estou terminando. Tranquilo, deixa eu usar, irmão. Vocês não sabem como essa palavra falou tanto no meu coração. Mateus, Marcos. João 3, versículo 29. Olha que coisa maravilhosa. Aqui. O que tem a noiva é o noivo. O que tem a noiva é o noivo. Não é verdade? Nós somos a noiva. João Batista falando. Ele não quis usurpar o lugar de ninguém. Ele era a voz que clamava no deserto. Batizava com o batismo do arrependimento e anunciava a vinda de Jesus. Que cara esse João Batista? Ele era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias era sacerdote segundo a ordem de Levi, dos levíticos. Ele tinha direito a ser também sacerdote, e ele preferiu ir ao deserto, se alimentar de gafanhotos e mel silvestres, se vestir com peles de animais, passar essa situação, porque ele se inconformou com as estruturas
que corrompiam a casa de Deus, desde aquela época. E ele falava de quem era, olha aqui lindo aqui, a noiva. O que tem a noiva é o noivo. Jesus é dono da igreja. O amigo do noivo que está presente e ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo. Por essa alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e eu diminua. Ele estava falando que ele era o que? Amigo de Jesus. E só de ouvir a voz do amigo ele se alegrava e se regozijava. Você quer ser amigo de Jesus? Pois essa é a principal missão da igreja de Deus. Temos que passar, né, dessa, como se pode dizer, temos que passar a sermos amigos de Deus, algo mais próximo, confiarmos somente nele, fazermos com que a sua presença se manifeste, a sua glória se manifeste, a sua presença esteja em nós. Intimidade, é isso, quer dizer, intimidade. Deus espera intimidade da sua igreja, porque nós temos que preparar agora o que? O caminho do Senhor. Aonde? Para que Ele venha da sua glória levar a sua igreja remida e restaurada. Se isso não acontecer, se uma coisa não acontecer, como a arca foi tirada da casa de Abinadab e colocada em Obed-edom, nós estamos então, se nós não fizermos assim, nós estamos o quê? Atrasando a vinda do Senhor Jesus. Isso é muito sério, sabia? Preparai o caminho do Senhor. Vós que clamam no deserto. João 1, 23, está aqui. Então ele respondeu: eu sou a voz, João Batista dizendo, que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre tal. Então ele clamava e pregava isso. Ele era a voz que clamava no deserto. O que é a igreja hoje, senão a voz que clama no deserto? No deserto que vive a situação desse mundo em pecado. Um deserto tão pobre o quê? De amor, de compaixão, de solidariedade, de bondade, do fruto do Espírito, de salvação. E nós vamos nos conformar com isso? João Batista não se conformou. Ele saiu lá da posição que podia estar como sacerdote e foi para o deserto. E as pessoas iam até ele. E ele as batizava para o batismo do arrependimento. Até que um dia Jesus foi para ser batizado por ele, para cumprir como se dizia a Escritura. Mas se um povo que ia atrás de João Batista, ele dizia: raça de víboras, arrependei-vos e credes no Evangelho. Até quando vocês pensam que ficarão livres da ira vindoura? Arrependei-vos, produzis frutos, pois dignos de arrependimento. A pessoa engessada, religiosa, dura, ela não consegue se humilhar na presença de Deus. Amém, meus amados? Aleluia. O pessoal do louvor quiser subir. Preparai o caminho, meu amado. Preparai o caminho. Preparai o caminho do Senhor. Como vozes que clamam no deserto. Se isso não está acontecendo em nossas vidas, vai acontecer. Vai acontecer. Se eu preciso, se você precisa se arrepender de alguma coisa, o Espírito Santo vai entrar no teu coração e vai trazer à memória aquilo que é necessário você se arrepender. A medida de Deus não é a medida do mundo. Nós não devemos nos conformar com esse século. Devemos ser luz e sal. Preparai o caminho do Senhor, endireitai vossas veredas. Preparai o caminho
do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, falando de amizade. Versículo 14 de João 15. Vós sois meus amigos e fazeis o que eu mando. Vou ler o 3 aqui. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus deu a vida dele para quem? Para os compadres? Para a sua família? A favor dos seus amigos. Então, meu amado, você é amigo de Jesus. É feio um amigo decepcionar o outro, entristecer o outro. Pense nisso, preste atenção, pense nisso. Vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Você quer ser amigo de Jesus? Obedeça a Ele, ao que Ele fala, ao que Ele manda fazer. Porque quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, meu amado, com certeza é o melhor para você. Amém? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E aí o 16: não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. A vós outros, eu vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Você quer ser abençoado como Obed-edom, meu amado? Eu quero, você quer? Chegar na sua casa antes de dormir, você vai fazer uma oração. Nós vamos já começar aqui. Toda vez que você fechar os seus olhos, você vai entender que você é amigo de Jesus. Amigo. É muito forte essa palavra, meu amado. Amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós fomos chamados para fazer o caminho, para preparar o caminho do Senhor até que Ele venha. E vamos pedir ao Senhor que Ele transforme a nossa vida. Amém, amados? Vamos fechar os olhos em nome de Jesus. Isso, cajueiro, por gentileza. Pode vir aqui. Já passei aqui a mensagem. Não tem trovão, não tem raio, tem que ter fruto. Amém, meu amado? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Leia bem esse texto que está aqui, está escrito aqui: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai dei a conhecer. Palavra tremenda essa, tremenda e muito profunda, porque muitas vezes nós tratamos a Deus como Deus, e Deus quer nos tratar como filhos e amigos, mas nós tratamos Deus como Deus, e Deus quer nos tratar como amigos e filhos, mas queremos tratar Deus como Deus, e Deus quer nos tratar como amigos e filhos. Tem uma palavra no meu coração, e eu quero te dar um rápido testemunho do que eu li. Estou lendo um livro fantástico, em que um menino de 24 anos de idade, filho de Deus, servo, pai, pastor, todos, estava uma hora na sala da casa. Meu filho falou assim para o pai: pai, eu gostaria que você me abençoasse. Aí ele olhou para a esposa olhou para ele, olhou para o outro irmão, falou: mas como assim te abençoasse? Estou sempre te abençoando. Pai, eu queria que você me abençoasse.
E ele ficou em posição de joelhos, curvou a cabeça para que o pai pudesse abençoá-lo. E ele viu que o filho estava pedindo sério, falando sério. Então o pai diz assim, que ele pôs as mãos sobre o filho e liberou todas as sortes de bênçãos sobre esse filho, em todas as áreas da vida dele, na presente, no futuro. Abençoou, 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 abençoou. Tudo que veio ao seu coração ele abençoou. Aí ele diz assim: assim é o nosso Pai. Então essa palavra que o pastor trouxe tremenda, põe o verso, ele diz assim que já, ele não nos chama de servo, ele nos chama de amigo, porque tudo que ele tem nos revelado, o que o Pai revelou a ele, revela a quem? Amigo, não revela servo. E o 16: e não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a cada um de vós. Diga para o irmão do lado: foi Jesus que te escolheu, querido. Fala assim: mas ele não só te escolheu para te abençoar, diga para ele, mas ele designou uma tarefa sobrenatural para você dar frutos, diga, e não somente dar frutos, mas que esse fruto permaneça. Vou parar um pouquinho aqui, vou falar um minuto sobre isso aqui, para que esse fruto, nós temos que dar frutos. Se o Senhor nos escolheu para darmos frutos. Não nos escolheu pelos olhos azuis, pelo cabelo loiro, cabelo moreno, se é fraco, se é forte. Não, nos escolheu para nós darmos frutos e nos designou para darmos frutos, meu amado. Nós temos, se somos filhos e somos amigos, então no mínimo nós temos que dar frutos. E esse fruto que damos, ele tem que permanecer, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome seja o quê? Seja concedido. Então muitas vezes não recebemos coisas porque não estamos sendo amigos, não estamos dando os frutos que devem ser dados frutos. Não, mas eu vou à igreja. Tudo bem. A Bíblia diz que os demônios creem em Deus também creem em Deus e temem. A questão não é vir à igreja, temos que vir. A questão é darmos frutos. Por que darmos frutos? Muitas vezes somos rechaçados, muitas vezes somos deixados de lado, muitas vezes nos criticam, nos julgam. E por que ainda tem que dar fruto? Não é por causa de mim, não é por causa de você, é por causa dele. É por causa dele. Porque alguém vai ter que comer um pouco desse fruto que eu tenho, que você tem. Falamos domingo sobre a figueira. Jesus foi comer o fruto dela, não tinha, não vai, então não nasça mais. E a árvore que não der fruto não serve para nada, não serve ser cortada e ser lançada ao fogo. Então não é porque eu tenho o título de evangélico que acabou, minha vida está tudo em ordem, está tranquilo, está tudo favorável, não é nada disso não. Eu tenho que dar frutos todos os dias da minha vida, porque Jesus escolheu a mim para dar fruto e me designou para eu dar fruto. Não foi só, te escolhi, querido, você é lindo, maravilhoso, seus olhos azuis, tremendo, seu cabelo, tá bom demais. Não, vai dar frutos. Presta atenção em mim, vai dar frutos, porque tem muita gente morrendo e precisa de fruto. Amém, queridos? Então o filho, ele pediu para o pai: pai, me abençoe. Qual o pai que não abençoa o filho? Não, mas eu te abençoo, me abençoe. É assim nós fazemos. Deus, me abençoe. Então se torne, meu amado, a cada dia. Nós vamos orar agora em 7 minutos. Sai do seu lugar e vem rapidamente para frente. Tem que ser rápido por causa do horário. Você que nos acompanhou até agora ao vivo pelo Face, que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te capacite, te abençoe muito. Eu declaro o mês de julho sobrenatural para a tua casa, para a tua família, para tudo que te pertence, em nome de Jesus, amém.